Existe algum benefício em orar em línguas? Olha, eu sou até suspeito, né? Já tem 8 anos aí que eu tô nessa caminhada da fé e tenho visto cada dia mais o sobrenatural de Deus nessa prática espiritual. Eu costumo dizer que cada prática espiritual, ela carrega em si dimensões de profundidade. Quanto mais você praticar, algo novo você vai descobrir. É igual o jejum. Eu acabei de sair de um jejum de 3 dias e esse jejum de 3 dias só na água desativou coisas em mim que eu não tinha experimentado em todos os outros jejuns que eu já tinha feito. Então, isso que é interessante. Cada prática espiritual, quanto mais você praticar, mais profundidade você vai entrar nela. A meditação, você vai ler um texto, sempre você teve um entendimento. Mas chega uma hora que você tem um entendimento mais profundo, mais claro. E cada vez você vai meditando, você vai crescendo em entendimento, crescendo em profundidade, e é assim todas as práticas espirituais. E a prática da oração em outras línguas, ela tem muitos benefícios. Eu sou até suspeito de falar sobre isso, mas hoje nós vamos falar sobre alguns aí que vai mudar a sua vida. Com certeza. Você, como falou no primeiro programa, né, que foi descobrindo isso e começou a praticar, mas qual foi o primeiro resultado que você teve? Que realmente eu não lembro o que você falou, se você falou lá, mas qual foi o primeiro resultado da oração em língua na sua vida? Você descobriu, como você falou lá, dessa chave poderosa Sim. e começou a orar e teve um resultado. Qual foi o primeiro resultado? Bom, pastor, o primeiro resultado que eu tive da oração em outras línguas foi a marca aqui do primeiro benefício, né? Purificação e mortificação. Lembrando que nós não estamos falando de línguas para interpretação, línguas para sinal aos incrédulos, nem línguas de intercessão. Nós estamos falando dessa linguagem de edificação pessoal. Algumas pessoas podem assistir esse podcast e não entender. Mas por quê, né? Como assim? O que esses pastores estão falando, né? Porque eu nunca ouvi falar sobre isso, né? Como assim? A oração em línguas tem tanto benefício assim. A oração em outras línguas é uma chave espiritual que o Senhor nos entregou para que a gente possa crescer em relacionamento com Ele. Essa chave ela é tão poderosa que essa chave ela produz muitos resultados dentro de nós. E um dos resultados da oração em outras línguas foi a purificação e mortificação. Quando eu comecei a orar em outras línguas, eu era muito legalista. Eu era muito religioso, eu não andava de bermuda, eu não andava de regata, porque eu achava que eu tava. Aquelas religiosidades, né, que a gente tem, né? Então eu não queria usar uma bermuda, eu não usava uma regata, na minha casa não podia ter árvore de Natal. Enfim, eu tinha todas essas coisas, né? E a primeira coisa que o Espírito Santo começou a fazer em mim, né, produzir em mim foi essa libertação, foi essa mortificação. Por quê? Porque eu estava preso no legalismo. E esse é o problema, porque muitas vezes a gente está tão preso na religiosidade, no legalismo, que a gente transfere também esse legalismo para o nosso relacionamento com Deus. Exemplo, se você fez um jejum de 24 horas e você fez, um exemplo, você quebrou meia hora antes, ou você terminou o jejum e você vai comer alguma coisa e tipo, você come alguma coisa que não era para você comer, não é algo saudável, a primeira coisa que vem na sua mente é o quê? Não funcionou. Não teve resultado. Porque, ou exemplo, no meio do jejum você comeu alguma coisa. Ou no meio do jejum você estava ali na correria, porque logicamente o jejum tem que ter uma consagração, né? Tempo com a palavra, oração, enfim, meditação. Mas às vezes no dia a dia, na correria ali, você ficou pouca palavra. Mas você jejuou, você teve o seu período ali sem comer. E aí o diabo coloca condenação na sua cabeça de que não foi válido. Então, o Espírito Santo, ele começou a me libertar do legalismo. Porque eu começava a colocar na minha cabeça assim, eu tenho que orar tantas horas por dia. Se eu não orar sem línguas, aquelas horas que eu colocava, né? Segunda-feira é um exemplo, eu vou orar 4 horas. Terça-feira eu oro 5 horas. Quarta, 7, quinta, 8. Se eu não conseguisse bater a meta de oração, eu me sentia condenado, culpado. Eu achava que não tinha resultado. E na verdade, o Espírito Santo uma vez falou comigo: para com essa besteira. E aí começou o meu processo de libertação, né? A minha libertação do legalismo. E aí foi onde o Espírito Santo começou a mostrar para mim que na verdade eu sou filho de Deus. E toda vez que eu entrar na presença do meu Pai, eu tenho que ir com essa consciência de que eu não estou indo diante de um patrão, eu não estou indo diante de um chefe,
eu estou indo diante de um pai. E quando eu vou para a presença do pai, às vezes, né, ou todas as vezes, o maior prazer do pai não é o tempo que eu passo com ele. Isso confronta muitas pessoas. Mas é a entrega que eu tenho com ele. Porque às vezes você pode passar 2 horas no seu quarto, mas tá lá 2 horas meditando a palavra, mas é 2 horas que não tem qualidade. Você tá lá orando, você tá meditando, a sua alma tá perambulando, você tá lá fora, você tá mais tentando cumprir uma regra religiosa do que uma entrega. Então, às vezes, você se entregou 1 hora, e aquela 1 hora foi uma entrega total. Você tava 100% ali. Eu sei que muitas vezes a nossa alma não vai querer meditar, a nossa alma não quer orar, porque ela é muito ativista, ela quer fazer alguma coisa, mas a gente precisa entender isso. Deus, ele não está valorizando o tempo que eu passo com ele. Isso é importante, mas o que importa para Deus é a entrega. Então, qualidade. A qualidade. Eu tenho um pai, meu pai biológico, eu passo pouco tempo com meu pai, mas todo o tempo que eu passo com meu pai, eu quero ter um tempo de qualidade. Conversar com ele, saber como ele tá, né, almoçar com ele, enfim, participar ali daquele momento com ele, da minha mãe, os meus irmãos. Então, é ruim você estar num relacionamento, conversando com alguém, você tá ali junto com alguém, está no celular, você está fazendo outra coisa, você está em outro lugar, menos ali. Você entender? Então, o que importa para Deus é isso. É a necessidade de nós estarmos 100% entregues. Então, o Senhor, ele começou a me libertar, né, do legalismo depois que eu comecei a orar em outras línguas. Eita glória. E é interessante você falando, eu lembrei de uma pessoa, né, nós comentando sobre jejum, era novo convertido, ele também. E ele comentou comigo assim, chupar uma bala já quebrou o jejum. Porque ele era do legalismo, né? Que achava que qualquer coisinha já quebrava, não valeu. Então, nosso relacionamento. Mas eu quero saber como você percebeu que foi liberto. Quanto tempo? Demorou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos? E você fala assim, fui liberto disso, demorou tanto tempo, depois de orar em línguas, tanto tempo. Foi 1 ano orando em línguas e 1 ano liberto. Olha, a prática da oração em outras línguas é uma prática de longo prazo. Por que longo prazo? Porque é uma construção. Todo dia é um pouco de uma transformação, é um pouco de uma libertação. Mas isso tudo depende da sua entrega. Se você se entregar muito, você vai dar material para o Espírito Santo. É igual uma obra, uma construção. Se você deixar o material lá, os pedreiros, os mestres de obra, né, os ajudantes, que seja, já vai pegar aquele material e já vai dar adiantamento na construção. Se não tem material na construção, eles não conseguem trabalhar. É a mesma coisa do Espírito Santo. Se eu não entregar para ele material, ele não trabalha. Então a minha libertação, ela começou muito rápido. Por quê? Porque no início eu fui muito intenso. Eu fui de forma intencional mesmo buscar a Deus. Então eu varava as madrugadas em oração. Quando não era de madrugada, eu passava a manhã inteira. O Espírito Santo me acordava às 5 horas da manhã, eu orava em línguas até o meio-dia. Eu ficava naquele mergulho todos os dias. Então foi um processo rápido. Por quê? Porque eu entreguei material para o Espírito Santo para ele trabalhar. Então, o Espírito Santo, não está fazendo nada na minha vida, né? Quando a gente está naquele processo de construção, que é uma das fases da oração em línguas que eu vou falar aqui também, você pode perceber o que eu estou orando em línguas e não estou vendo nada. Eu estou orando em línguas já tem mais de meses e nada está acontecendo na minha vida, nada de novo acontece. É porque existe uma construção interna. Quando essa construção interna, ela termina, o Espírito Santo, através da oração em línguas, manifesta por fora. Então, por isso que às vezes você não vê nada, porque primeiro Deus tem que fazer dentro. Se Deus não fazer dentro de nós primeiro, ele não consegue fazer fora. Você consegue entender? Então, o Espírito Santo primeiro precisa construir dentro de nós a realidade da fé, a realidade da sabedoria, a realidade da libertação, da cura. Tudo começa no Espírito. Se não for gerado no Espírito, não consegue se manifestar por fora. Então, foi muito rápido esse processo de libertação, porque quando o Espírito Santo conseguiu agir no meu espírito com fé, ele falou comigo, para com essa besteira. No mesmo dia eu simplesmente falei, é isso. E aí eu parei. E qual outro benefício tem a ver com construção que você fala? Qual outros benefícios da oração em línguas? Você conhece alguém que quer aprender sobre oração em línguas? Pessoas que têm dúvida, pessoas que ainda não entendem direito.
Então compartilhem esse vídeo para essas pessoas também no grupo do WhatsApp, Facebook, direto do Instagram. Compartilhe para as pessoas também ouvir essa mensagem. Olha, pastor, esse processo de purificação e de mortificação é um processo muito forte. Por quê? A Bíblia vai dizendo em João, capítulo 7, versículo 38, que aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. Quando você começa a orar em outras línguas, o Espírito Santo ele vai puxar de dentro de você toda aquela sujeira que está oculta. Existem 5 fases da oração em línguas. A primeira fase é a faxina. Você vai começar a orar em outras línguas, o Espírito Santo vai começar a produzir dentro de você uma libertação na sua personalidade. Exemplo, você que mente e não percebe, você vai começar a se incomodar com a mentira. Você que fuma há muitos anos. Eu conheço pessoas que elas fumam há muitos anos e elas falam, pastor, mas eu tô na igreja há tanto tempo eu não consegui ser liberto. Por quê? Porque dentro de você existe uma raiz de incredulidade. E aí é onde o Espírito Santo precisa arrancar essa incredulidade para poder gerar libertação. Então o que acontece? Você precisa o quê? Se entregar ao Espírito Santo, orando em línguas. Se você jejuar, você vai adiantar o processo da mortificação e da purificação. Mas esse processo da purificação simplesmente é isso. É quando o Espírito Santo pega a sujeira que está dentro de você, oculta, e traz para fora. É igual o exemplo do balde. Um exemplo, essa jarra de água. Embaixo dela tem uma sujeira, tem uma crosta preta de sujeira, né? Mas aqui ela tá cheia de água. Se água limpa não vir dentro desse reservatório, a sujeira que está embaixo ela nunca sobe. Ela sempre vai se manter como? Lá embaixo. Então tem sujeiras dentro de nós, mentiras, enganos dentro de nós, pecados, injustiças que operam dentro de nós que a gente nem sabe. E à medida que nós começamos a orar em línguas, o Espírito Santo vai despertar nossa consciência e aí nós vamos ver que existe muito galho seco que tem que ser arrancado. É por isso que ele disse em Mateus capítulo 15 que toda planta que o meu pai não plantou será arrancada. Então o que era planta naquele contexto ali fazendo uma exegese do texto? Era um engano. Os fariseus falaram, Senhor, você está lavando, você está comendo sem lavar as mãos? E aí Jesus disse, o que contamina um homem não é o que entra, mas é o que sai. Quer dizer, a sujeira não está no copo da água. Perdão, a sujeira não está na água. A sujeira está no fundo do balde, o coração. A água só vai revelar o que tem aqui dentro. Então o que ele está dizendo? O que contamina não é o que você come. O que contamina é o que sai da tua boca. Por quê? Porque o que sai da boca está no coração. Então muitas pessoas estão sujas por dentro. Por quê? Porque não permite o Espírito Santo limpar. E eu já vi muita gente parar de orar em línguas nessa fase. Por quê? Porque não suporta. Não consegue suportar a mortificação. Porque o Espírito Santo vai revelar para você. O quê? Nossa, eu era estressado assim, não sabia. Nossa, cara, eu fui um cara ruim para minha esposa. Né? Eu vi um testemunho lá da igreja do pastor David Robertson, onde ele conta que ele começou a orar em línguas, um irmão da igreja dele, e ele começou a orar em línguas, orar em línguas, orar em línguas, e mergulhar, e ele tava pensando que Deus estava orando por ele um carro, ele queria um carro. E ele falou, Deus vai me dar um carro, eu vou orar em línguas até Deus me dar esse carro. Né? Como se pudesse manipular a oração, não tem como manipular a oração em línguas. Né? Mas nós vamos falar isso mais pra frente. E aí o Espírito Santo um dia revelou para ele que ele estava orando. E aí o Espírito Santo revelou para ele o seguinte, que não estava orando para o carro, mas estava orando para Deus conceder nele o coração, uma condição de mansidão, para ele parar de gritar com a mulher dele. Olha que interessante. Então o Espírito Santo estava limpando ele de coisas que nem ele conseguia enxergar. Ele não sabia que ele era grosso com a mulher dele, ele não reconhecia isso. Mas o Espírito Santo gerou uma mansidão dentro dele, e aí ele reconheceu que, na verdade, ele precisava de purificação. Então, quantas purificações nesses 8 anos? Um dia eu perguntei pro Espírito Santo, por que eu nunca paro de sair da faxina? E ele falou, porque eu não quero que você pare de orar. Deus não podia nos purificar 100%? Se ele nos purificar... Em um dia. Sim, se ele nos purificar 100%, a gente vai pro céu. Mas por que ele não nos purifica 100%? Porque ele quer que você continue orando e construindo dentro de você a verdade da palavra dele. À medida que os galhos secos dentro de você vai morrendo. Então, eu quero falar sobre essa segunda chave, né?
da oração em línguas. Nós falamos sobre a primeira, que é a purificação e a mortificação, né? Então, se você tem problema com crack, com cocaína, se você tem problema com adultério, masturbação, não sei qual que é o seu problema, irmão. Eu não sei qual que é o seu problema. Não sei qual que é a sua fraqueza. Mas se você entregá-la para o Espírito Santo, ele sabe tirar você dela. E ele sabe curar você dela. Porque pode ter certeza, pastor, no fundo, a raiz da fraqueza é a incredulidade. A pessoa chora, reclama, murmura, resmunga diante de Deus. Por que ela não é liberta? Mas na verdade lá dentro nem ela crê na libertação. É por isso que Deus não consegue gerar fé para arrancar ela desse lugar. E aí ela tem que orar em línguas para sair desse buraco emocional, psique, espiritual que ela entrou. O segundo benefício da oração em línguas é a revelação do meu chamado, né? Isso é muito interessante. Por quê? Nós vamos ver no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 16 ao 18, o apóstolo Paulo, ele orando para a igreja de Éfeso, o quê? Que Deus concedesse a eles espírito de sabedoria e revelação. O que é esse espírito de sabedoria e revelação? É a manifestação do conhecimento não natural, mas sobrenatural. Tem coisas em Deus, existe coisas sobre Deus, em Deus, sobre mim, que eu não conheço, que está dentro do coração de Deus. E nós vamos ver que o Espírito Santo, ele revela o que está dentro do coração de Deus. O Espírito Santo, ele traz o que está em oculto diante de Deus, para que a gente possa conhecer por revelação. Então, existem coisas dentro de Deus, em Deus, e sobre Deus, para mim, que eu não conheço, que é desconhecido, é ilógico para a mente natural. Mas o Espírito Santo, que é o que produz esse espírito dentro de nós, né, essa manifestação da revelação e da sabedoria sobrenatural, esse espírito, ele opera em nós de uma forma muito clara. Qual que é essa forma? Iluminando nossos olhos. Então, quando é que eu sei que eu estou pelo espírito de sabedoria e revelação em operação? É quando os meus olhos espirituais são abertos. Exemplo, eu consigo enxergar e entender por revelação ou por discernimento algo que eu não enxergava. A gente que se move em cura, a gente sabe o quê? Que muitas vezes a gente vai orar por alguém ou a gente está na igreja, Deus mostra coisas pra gente. Um exemplo, Deus pode mostrar uma muleta, Deus pode mostrar uma cadeira de roda, ou um exemplo, você vai orar por uma enfermidade e Deus mostra pra você, quando você vai orar por aquela enfermidade, um trabalho espiritual que foi feito contra aquela pessoa. Você vê órgãos. Oi? Órgãos. Órgãos, parte do corpo. Sim, sim. O que é isso? É os olhos iluminados pela revelação. É coisa simples, básica. Não existe uma forma mais profunda, mas é o básico. Você enxergou algo pelo espírito, não algo no natural. Né? O pastor Dave Robertson disse que quando ele olhou para aquela mulher, ele viu o problema dela, que ela tinha, que aquele problema gerou o que nela? Gerou uma diminuição entre as pernas. Se eu não me engano, era 8 a 15 centímetros, não lembro muito bem. Mas a perna daquela mulher, uma era menor que a outra. E quando ele disse Jesus, a perna daquela mulher cresceu. Então ele teve uma palavra de conhecimento ali. Os olhos dele foram abertos pela revelação. E aí aquela perna cresceu, mas ele viu antes qual que era o problema. Por isso ainda no livro ele conta, né? Que perguntou, o seu problema é esse? E ela disse, sim, esse é o meu problema. Então, quando é que o Espírito Santo, como é que o Espírito Santo vai me dar essa clareza do meu chamado? Pela revelação. E qual que é o produtor dessa revelação? É a oração em línguas. À medida que você vai orando em línguas, o Espírito Santo vai abrindo os seus olhos para entender o seu chamado. Uma das coisas que eu mais vejo na igreja hoje são pessoas mal colocadas no seu chamado. São pastores frustrados por não entender o seu chamado. Tem pastores que estão no lugar errado? Muitos. Muitos pastores estão exercendo a função sem ser chamado. Existem pastores que eles são evangelistas, são bons ganhadores de almas, mas eles não sabem cuidar. Tem pastores que eles são bons em ensino, eles são mestres, mas eles não sabem pastorear. O pastor, ele pode não saber pregar, né? Mas ele sabe cuidar. Ele sabe zelar pela ovelha. Ele sabe ativar e direcionar a ovelha no caminho certo. Não estou dizendo que o pastor não tem que ser estudado, não é isso.
É porque é a essência. O evangelista, a essência dele é almas. A essência dele é milagres. A essência do mestre é o ensino, é o fundamento, é o combate às heresias. E qual que é a essência do pastor? Cuidar. Qual que é a essência do pastor verdadeiro, o dom pastoral? Como diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 11. Porque existem 5 dons ministeriais, porém 3 operações no corpo de Cristo. E a Bíblia vai dizendo em 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 27, que cada crente é um desses dons. Eu vejo muitas pessoas dizendo assim, pastor, eu só sou adorador, eu só sou servo. Isso todo mundo é. Aí eu pergunto, quem você é no reino de Deus? As pessoas não sabem. Elas não sabem quem elas são no reino de Deus. Por quê? Elas não sabem quem elas são. Porque elas não têm revelação. Elas não têm o espírito de sabedoria e o espírito de revelação. Nossa. E aí tem um monte de pastor aí frustrado, porque a igreja não cresce. Tem um monte de líder por aí frustrado, porque, como posso dizer, a igreja não traz resultado, né? Simplesmente porque está no chamado errado. Então a gente vê a oração do apóstolo Paulo dizendo que, Pai, abra os olhos desse povo, o entendimento, para que saibais qual é a esperança da sua vocação. Então a primeira coisa que você vai orar em línguas, vai acontecer o quê? A purificação. O Espírito Santo vai arrancar tudo que é Adão, tudo que é terreno, tudo que é pó, tudo que é matéria, tudo que é carne de dentro de você. Isso aí até a volta de Jesus. A segunda coisa que ele vai fazer é abrir os seus olhos para você entender o seu chamado. Aí eu pergunto para as pessoas, quem vocês são no corpo de Cristo? Apóstolo, profeta, mestre, evangelista, pastor? Dons de governo, dons de socorros, variedades de línguas? Quem as pessoas são? Elas não sabem. Por que elas não sabem? Porque elas não têm convicção pela revelação. Então eu vejo um monte de pastor aí que fala que é pastor, mas não dá fruto de ovelha. Porque as pessoas pensam que ser pastor é cargo. E pastor não é cargo, é dom. Isso é polêmico, mas é verdade. Ser pastor não é cargo, é dom. Entende? A gente confunde muito que é cargo, que são autoridades eclesiásticas que o apóstolo Paulo constituiu, com dons ministeriais. Entende? Então, isso é muito interessante, né? Você pode ver um exemplo. Eu sou muito assim, eu gosto muito de acompanhar muitos homens de Deus, principalmente os homens que já morreram, né? Muitos deles que já partiram para o Senhor. Os seus ministérios, os seus feitos. E você pode ver um exemplo. A vida do pastor Davi Miranda, né? Você vai acompanhar a vida dele, você vai ver que ele era um evangelista. A igreja dele era cheia de milagres. Era poder, era unção, era milagres. Ele operava como um evangelista. Ele operava como um chamado evangelístico. Poderosíssimo. Agora, já pensou? Se um evangelista desse decide, não, acho que eu vou ser um professor de teologia, vou ensinar na igreja. Tá errado isso? Não, não tá errado. Mas quando a pessoa ela não entende o chamado dela, ela não produz resultado. Por quê? Porque ela não está inserida no chamado. Então, a igreja orgânica é isso. Nós temos uma matéria na nossa escola de vida no Espírito, que é a igreja orgânica. Para você entender de forma mais profunda o seu chamado, para você se aprofundar no conhecimento e cada um na sua função, ajudando uns aos outros. Então esse é o nosso segundo benefício, pastor. Um outro exemplo é o livro de Marcos, capítulo 8, do versículo 22 ao 25. Muitas pessoas falam que Jesus, ele não curou, né? Ou que aquela oração não foi muito boa, né? De Jesus quando ele ora por aquele cego de Betsaida, né? A Bíblia vai dizendo que Jesus chegou em Betsaida e lhes trouxeram um cego. A Bíblia vai dizendo que Jesus ele cospe nos olhos daquele cego e ora por ele. E aí Jesus faz o quê? Impõe as mãos sobre ele e manda ele ver. E quando ele vê, ele diz que vê homens como o quê? Árvore. Olha que interessante. Homens como árvore. Toda árvore, ela produz um fruto. Não tem como você manipular a árvore. Não tem como a árvore ser uma laranjeira
e ela produzir uva. Não tem como você pegar uma parreira e querer que ela produza melancia. Não tem como. Não dá para você manipular o DNA da árvore. Então, cada árvore vai produzir de acordo com o seu fruto. Então, entenda. Quando ele disse, eu vejo homens como árvores, a Bíblia diz que Jesus toca de novo no olho dele. E quando Jesus toca no olho dele de novo, a visão dele é restabelecida. O que aconteceu aqui? A oração de Jesus falhou? O milagre falhou? Não. É porque o primeiro olho que foi aberto foi espiritual. Não foi o natural. Por isso que ele viu o espiritual. Ele viu os homens como uma árvore. Todo homem é uma árvore no reino de Deus. Cada um vai produzir de acordo com a sua espécie. Não adianta. Se o meu chamado é um chamado apostólico, Deus não vai me levar para uma igreja para ficar a vida inteira lá. Eu tenho que ir para o campo. Aonde eu for, eu vou querer estabelecer um lugar para a pregação do evangelho.